Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 11 de julho de 2025, sexta-feira. Nesse horário, nós estudamos essa obra, O Livro dos Médiuns, publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 7, da bicorporeidade e da transfiguração. Item 120. 120. Mas antes de iniciarmos, vou pedir, Carmen, faz a nossa prece aí de abertura, minha amiga. Então, estamos aqui mais uma vez, pela graça do nosso Mestre Jesus, que possamos aproveitar mais esse estudo tão importante para a nossa caminhada, que possamos cada vez mais nos envolver na doutrina espírita, para que possamos ter passos firmes e a certeza de que estamos no caminho certo. Então, só temos a agradecer estarmos mais uma vez aqui para mais um estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá, né? Iniciar o nosso estudo, questão 120. Tácito refere um fato análogo. Kardec falando, né? Tácito refere um fato análogo. Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria, que ele vinha falando sobre o perispírito, né? Sobre esse corpo, sobre bicorporeidade, desdobramento, bilocação. Nós falamos também sobre ubiquidade, né? Então, ele vai falando aqui. Tácito refere o fato análogo. Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria, Vespasiano, o nome dele era Tito Flávio Vespasiano. Foi um imperador romano que reinou de 69 a 79 depois de Cristo, né? Podemos dizer assim, o contemporâneo do Cristo, 69 a 79 depois de Cristo. Tito Flávio Vespasiano, imperador romano. Então, durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria, aguardando a volta dos ventos estivais, são ventos quentes, né? Ventos do verão e da estação em que o mar oferece segurança. Lembra que estamos ontem na obra de Amélia Rodrigues? Sobre as tempestades do mar, e muito perigosas, né? Muitos prodígios ocorreram, pelos quais se manifestara a proteção do céu e o interesse que os deuses tomavam por aquele príncipe. Ele era romano, então eles acreditavam em Deus, Deus Marte, Deus da guerra, Deus disso, Deus daquilo. Esses prodígios redobraram o desejo que Vespasiano alimentava de visitar a sagrada morada do Deus, letra minúscula, né? Para consultá-lo sobre as coisas do império. Lá ia ele procurar das pitonisas, que eram médios, os oráculos, que eram médios, para saber sobre as coisas do império. Então, olha só, por que Moisés mandou parar com o intercâmbio? Porque era muito comum. Isso aqui é quase 800 anos depois de Moisés, né? Mas os reis tinham seus oráculos, suas pitonisas. Então ele vai consultar essa pitonisa sobre as questões do império. Como diz aí, para ajudar a resolver as questões do executivo. Né? É para isso. Então, ó, vamos lá querer saber qual é o senador que está comigo e o senador que não está comigo. Né? É isso aí. Então, eles iam usar os oráculos para pedir essas informações. Tinha essas coisas, né? E alguns oráculos realmente trabalhavam com esses caras. Então, a gente vê uma coisa antiga, né? Nossa Senhora. Então, eles aqui, eles para consultá-lo, né? Sobre as coisas do império, com questões políticas, econômicas, administrativas. Ordenou que o templo se conservasse fechado, para quem quer que fosse. Então, ele disse que eu quero intimidade. E tendo no templo entrado,
estava todo atento ao que ia dizer o oráculo. Então ele chegou, deve ter feito a pergunta, né? E ficou atento, esperando a resposta do oráculo. O oráculo era o médium. Quem ia responder? O espírito. O espírito que ia responder, através do médium, que ele chama de oráculo. Quando percebeu, ele estava dentro do templo, quando percebeu por detrás de si um dos mais eminentes egípcios, chamado Basílide. Basílide era professor religioso gnóstico em Alexandria. Ele ensinava, o Basílide, que a salvação vem pelo conhecimento e não pela fé. Né? E não pela fé. Então, ele era egípcio, né? Então ele pregava isso. E o Vespasiano tem a impressão de ver Basílide dentro do templo e está atrás dele. Primeiro, ele tinha pedido ele era o rei, para o templo estar vazio, ninguém ia desobedecer. Segundo, ele, Vespasiano, sabia que Basílide estava doente em lugar distante, muitos dias de Alexandria. Aí ele inquiriu dos sacerdotes se Basílide viera naquele dia ao templo. Inquiriu também dos transeuntes, das pessoas que estavam passando, né, na rua, se tinham visto na cidade. Por fim, ele despachou alguns homens a cavalo para saberem de Basílide e veio certificar-se de que no momento Basílide, né, que no momento que Basílide apareceu para a ilha do templo, Basílide, na verdade, estava a 80 milhas de distância, vivo. Desde então, Vespasiano não mais duvidou de que tivesse sido sobrenatural a visão, e o nome de Basílide lhe ficou valendo por um oráculo. Então, o que é isso? Pode ter sido um fenômeno de bilocação. Basílide estava lá, doente na cidade, da outra cidade, desdobrou, e veio até Vespasiano. Como Vespasiano estava no templo, ele passou por trás e Vespasiano viu Basílide. Tá? Viu Basílide. Então, esse fato está no livro Histórias de Tácito, né? Tácito, o filósofo. Livro 4, né? Capítulo 81 e 82. Então, a gente vê como esses fatos estão registrados na história. Estão registrados na história. E nós ainda duvidamos. 121. Tem, pois, dois corpos o indivíduo, que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes. Mas desses dois corpos, um somente é real. O outro é simples aparência. É o perispírito, automaterialização, né? Outra é simples aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica, que é o corpo físico, em que o segundo tem a vida da alma, né? É aquele que é o perispírito, que está sempre junto ao espírito. Então, na realidade, ele está dizendo aqui que todos nós temos dois corpos, quando a gente está encarnado. O corpo físico, que é o nosso corpo de relação aqui na Terra, e o corpo espiritual, que é o nosso corpo de relação quando a gente está desdobrado. Né? Ao despertar o indivíduo, os dois corpos se reúnem. Estudamos isso. E a vida da alma volta ao corpo material. Quer dizer, o espírito volta ao corpo físico. Não parece possível, pelo menos, não conhecemos disso exemplo algum, e a razão, ao nosso ver, o demonstra, que no estado de separação possam os dois corpos gozar simultaneamente, isso é bom sublinhar, e no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Então, o que ele está falando para a gente?
No caso da bilocação, bicorporeidade, quando o espírito se afasta com o seu perispírito do corpo físico, o corpo físico tem aquela aparência, né? Como se ele tivesse morto. Ele tem a vida orgânica, mas, vamos dizer assim, a luz desse espírito não está ali, que é o espírito, saiu. Por isso que ele diz aqui, ó, ao despertar o indivíduo, os dois corpos se reúnem e a vida da alma volta ao corpo material. Não parece possível, pelo menos não conhecemos disso exemplo algum, e a razão, ao nosso ver, demonstra que no estado de separação, quando há o desdobramento, possam os dois corpos gozar simultaneamente e no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Claro que não. O corpo físico fica ali, parado, não fala, a não ser que o espírito, de onde estiver, esteja mandando uma mensagem por causa de uma mesa mediúnica. Tem a plateia, tem o doutrinador. O espírito desdobra. O médium fica ali, o corpo. Aí o médium, o espírito de onde estiver, quer mandar uma mensagem. Aí ele manda essa mensagem. E o corpo abre a boca e emite o som. Fora isso, fica ali. Por isso que o padre Antônio Vieira diz assim: você quer saber o que é uma alma? Observa o cadáver. Não tem o brilho, né? O brilho, né? A atividade do espírito. Quando a gente desdobra, entra em transe e o espírito se afasta do corpo, fica ali, você fica ali. Tanto que os alunos de Eurípides diziam que o diretor não fala com ele. O diretor não conseguia falar com Eurípides. Não conseguia, porque Eurípides não estava ali. Ele ia atender as pessoas naquele momento que pediam socorro em caso de emergência, né? Em caso de emergência. Então os alunos diziam assim, ó, espera um pouquinho, diretor, que seu Eurípides foi ali e já volta, tá? Porque ele estava atendendo outra pessoa. Então só estava o corpo ali, ligado pela extensão do perispírito. Mas a alma, que dá vida, não estava ali. Por isso que ele faz essa observação aqui. Por isso que eu achei interessante a gente sublinhar. Aí ele diz aqui, no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Depois do que acabamos de dizer, ressalta que o corpo real não poderia morrer, o corpo físico, enquanto o corpo aparente, que é o perispírito, se conservasse visível. Porquanto a aproximação da morte sempre atrai o espírito para o corpo. Então, Eurípides está lá atendendo a senhora, o corpo dele não poderia morrer ali de repente, né? Ainda que apenas por um instante. Daí resulta igualmente que o espírito, daí resulta igualmente que o corpo aparente, né? Que é o espírito com o seu perispírito, não poderia ser matado, porque não é orgânico, não é formado de carne e osso. Desapareceria no momento que o quisessem matar, né? Então, ele aqui, você não tem como matar, vou matar o teu espírito. O espírito está ali se manifestando, contando uma história, obsediando alguém. Aí você diz que, por isso que eu no livro do Ramiro Gama, lindos casos de Dr. Bezerra de Menezes, muito interessante esses dois livros, lindos casos de Chico Xavier e lindos casos de Dr. Bezerra de Menezes. Os dois são do Ramiro Gama. Dr. Bezerra conta que um doutrinador muito nervoso, né? Quando o médico está dando comunicação, o espírito começa a irritar o doutrinador. E o doutrinador perde as estribeiras com a provocação do espírito. Aí o doutrinador grita para o médium, quer dizer, o espírito está ali dando condição, se materializa aí que eu vou te dar um soco na cara, né? Então, não vai dar. Não vai dar. O espírito não vai se materializar para ele dar um soco na cara. E se ele desse um soco no perispírito, como? Se ele é diáfano, não tem como, né? Mas o doutrinador ficou, se materializa aí que eu vou te dar um soco na cara. Porque, logicamente, que o espírito conseguiu o que queria, né? Então, esse corpo não é orgânico, não tem como matar, né? E quando o corpo Rose, foi, boa tarde.
numa reunião mediúnica, quando normalmente o doutrinador, o esclarecedor, né, tem uma conduta coerente, até porque o amigo espiritual está conduzindo ele. Se ele tiver um atrito com. Tem alguma coisa que mexa com ele, é porque está desestruturado, né? Não pode continuar na tarefa, até fazer oração por ele, talvez ele possa estar obsidiado. Às vezes acontece, eu já vi acontecer. Eu já vi acontecer. Já vi acontecer. Tá? E quando o espírito conseguiu o intento dele, que era desequilibrar o doutrinador percebeu que tinha caído na armadilha. O que o doutrinador fez? Esticou a mão e pegou a minha. Eu entendi o quê? Era para eu assumir, porque ele não tinha mais condições. O espírito deu uma tremenda de uma gargalhada, que ele foi ali, né? Espicaçando, né? Ali. E o doutrinador não percebeu que ele estava atraindo o doutrinador para o campo dele. Ele não percebeu. E ele irritou. E ele, quando o doutrinador falou alguma coisa, o que ele fez? Ele deu uma sonora gargalhada. Uma gargalhada. E aí ele virou-se para o doutrinador e disse: se você pudesse se ver agora. Quer dizer, não fisicamente, porque fisicamente o doutrinador estava aparentemente normal, mas por dentro, né? Ele disse, deu uma gargalhada sonora e falou: se você pudesse se ver agora, quer dizer, estava todo desequilibrado, né? Aí o doutrinador percebeu que aquela doutrinação tinha umas condições. Ele esticou a mão e eu assumi. Aí eu continuei, porque ele não tinha mais condições de assumir. Às vezes, o Cris, isso pode acontecer. Pode até ser o doutrinador estudioso em condições, mas naquele momento ele não vigiou. Por isso Jesus falou, vigiai e orai. Entendeu? Naquele momento, por alguma razão, ele tropeçou. Aí não acontece isso com a gente. Você diz, não, hoje eu não vou perder a paciência. Hoje eu não vou deixar ninguém me imitar. Aí daqui a pouco você diz, meu Deus do céu, como é que eu entrei nessa? Acontece. Pode acontecer. Entendeu? Pode acontecer. Às vezes pode ser a pessoa mais preparada, mas tem um médium, eu gosto muito dele. Ele é um grande estudioso da doutrina, palestrante, autor de livros, chamado Simão Pedro Lima. Acredito que vocês conheçam. Tem várias palestras dele, eu recomendo. Ele conta que quando lá em Minas ele era doutrinador, e ele sempre muito estudioso do Evangelho, conhece o Evangelho, uma beleza. O espírito começou a dialogar com ele. Aí o espírito queria provar os argumentos dele, argumentos totalmente desequilibrados. O que o espírito fazia? Pegava um versículo do Evangelho, dava aquela famosa distorcida e falava para o médium. Quer dizer, pegava um versículo e dava uma interpretada à moda dele. E falava para o dialogador. E o dialogador fazia: "Não, você está interpretando errado, não é bem assim." Aí o dialogador, que ele conhecia muito o Evangelho, falava um versículo, né? E o espírito fazia outro, falava outro. E ele, vaidoso, que era muito estudioso da doutrina, falava outro. E ficaram se digladiando com o versículo do Evangelho. Até que um outro médium da mesa puxou a roupa a manga da camisa. Quando ele olhou, o outro médium virou para ele e disse assim: cala a boca, Simão, e senta. Aí quando o amigo falou assim, cala a boca, Simão, e senta. Aí naquela hora caiu a ficha dele. O espírito tinha levado ele para onde queria. Fez o quê? Exaltou o quê? Exacerbou o quê? A vaidade dele.
Ele falou, ele, de forma muito inteligente, tocou na minha vaidade, porque eu quis mostrar que eu também conheci o Evangelho, entendeu? Aí depois ele falou para mim, nunca bata a boca com nenhum espírito. Normalmente eles vão botar a gente no bolso. Que ali tem padres, papas, teólogos. Então, não faça isso. Mas ele só percebeu quando um amigo falou para ele, cala a boca e senta. E ele era o doutrinador. Então, ele era uma pessoa altamente evangelizada. Mas ele se deixou arrastar. Entendeu? Então, a É, gente. tem uma, tem uma situação que foi contada que três pessoas do centro são bastante estudiosas. Aí veio uma psicografia. E é mais ou menos isso que você falou. Veio assim, nas entrelinhas, tudo bonitinho do Evangelho e os versículos, alguma coisa, e trazendo um contexto que realmente muitas pessoas. Aí, as três pessoas que fazem a análise desse psicografia foram lá e leram e disseram que aquilo estava ok. Aí, quando foi uma outra semana, aí eu não sei quem é que faz isso, veio um amigo espiritual e falou que aquele estudo era para eles olharem de novo, tal bolinha lá que estava equivocada, eles olharam, e aí veio a espiritualidade e falou lá que os três é tipo um teste para eles, ou então uma coisa assim, para eles ficarem atentos, né, no caso. Esses espíritos são como nós, doido para pegar alguém. É a famosa pegadinha, né? Pegadinha. Então a gente tem que estar atento, a gente tem que estudar. Então, por isso que ele fala, a gente tem que prestar atenção a isso, né? Então, voltando aqui, quando Kardec encerra esse item 121, ele diz: daí resulta igualmente que o corpo aparente, espírito, seu pé de espírito, não poderia ser matado, porque não é orgânico, não é forma de carne e osso. Desapareceria no momento em que o quisessem matar. Eu trouxe aqui um texto, deixa eu pegar aqui, da Revista Espírita. Vou ter que abrir aqui para poder pegar o outro, peraí. Revista Espírita, de janeiro de 1860, né? A gente vê o tipo de diálogo, aí em que nível era o diálogo, né? Na, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, entre Kardec, né? Lá em janeiro de 1860. É conversa com o espírito de uma pessoa viva. Olha que coisa interessante. Porque aqui embaixo, se vocês olharem no livro dos médiuns, no final da questão 121, tem uma notinha de rodapé, onde Kardec apresenta vários casos. Eu selecionei um deles. Vocês encontraram aí, dentro do livro dos médiuns. Ele bota aqui, nota de rodapé número 10. Ele traz vários casos. Então, eu achei esse interessante, eu trouxe esse, para a gente ver como é esse diálogo com os espíritos. O espírito de um lado e o corpo do outro. Então, olha aí, é uma pessoa viva que vai dar comunicação na Sociedade Parisiense, né, de Estudos Espíritas. Nosso distinto colega, o senhor Conde RC, dirigiu-nos a seguinte carta, datada de 23 de novembro último. Senhor presidente, ouvi dizer, deixa eu ver aqui, ouvi dizer que médicos entusiastas de sua arte, desejosos de contribuírem para o progresso da ciência, tornando-se úteis à humanidade, legaram por testamento os seus corpos aos capelos das salas anatômicas. A pessoa que morre e doa o corpo, né, para estudos. A experiência que assisti da evocação de uma pessoa viva, sessão da Sociedade, 14 de outubro de 1959, não me pareceu muito instrutiva, por se tratar de uma coisa muito pessoal. Pôr em comunicação um pai vivo com a filha morta, né? Ficou aquela coisa de muita intimidade, coisa de família, né? Pensei que aquilo que os médicos fizeram pelo corpo
um membro da sociedade poderia fazer pela alma, ainda em vida. Olha só, que ele disse que viu uma invocação dessa, o morto e o encarnado, o pai e o filho, e tentando resolver questões familiares. Ele não gostou muito. Então ele queria saber, né, que o que os médicos fizeram pelo corpo, lá da academia, né, anatomicamente falando, um membro da sociedade podia fazer pela alma, ainda em vida. Pode-se, pondo-se à vossa disposição para um ensaio desse gênero. Talvez pudesses, preparando as perguntas antecipadamente, que desta nada teria de pessoal, descarta a vida pessoal, obter novas luzes sobre o fato do isolamento da alma e do corpo. Então, ele quer o quê? Verificar essa questão do desdobramento, da bilocação, essa independência da alma, se ela é verdadeira, e como é que o corpo funciona. Ele quer ver isso, como é que isso funciona verdadeiramente. Aproveitando de uma indisposição que ninguém tem. Olha o que ele disse aqui. Ele vai se colocar como experimento. O conde vai se colocar como experimento. Tá? Aí ele diz aqui, aproveitando de uma indisposição que me retém em casa, venho oferecer-me como paciente para estudo, se estiver de acordo. Portanto, caso não haja contraordem, na próxima sexta-feira, deitar-me-ei às 9 horas. E penso que às 9h30 poderei chamar-me. Então, quer dizer assim, eu vou dormir. O senhor me chama e eu vou em espírito desdobrado até a sociedade responder a perguntas que o senhor já deverá ter preparado antecipadamente. Nada de questão familiar. Aproveitamos a oferta do senhor Conde com tanto mais interesse quanto pondo-se à nossa disposição. Pensávamos que seu espírito se prestaria de bom grado às nossas pesquisas. Por outro lado, sua instrução, a superioridade de sua inteligência, o que, abrindo parênteses, não impede de ser um excelente espírita, e a experiência que adquiriu em suas viagens em todo o mundo, como capitão da Marinha Imperial, faziam que esperássemos de sua parte uma apreciação mais justa de seu estado. De fato, não nos enganamos. Em consequência, tivemos com ele as duas conversas, que se seguem. A primeira, a 25 de novembro, e a segunda, a 2 de dezembro de 1859. Eu só trouxe uma, a primeira, tá? De 25 de novembro. Sociedade, no dia 25 de novembro. Evocação de Kardec. Kardec falou com o senhor, fulano de tal, é com de tal. E ele disse, estou aqui. Desdobrado, espírito. O corpo dele está na casa dele, dormindo, que ele está meio gripado. Neste momento, tendes consciência, sempre Kardec perguntando, do desejo que manifestaste de ser evocado? Perfeitamente. Em que lugar vos achais aqui? Entre vós e o médium. Então, era uma psicofonia, né? Vede-nos tão claramente como quando assistis pessoalmente às nossas sessões. Então, o Conde era o espírita, ia sempre às sessões da sociedade. Ele diz, mais ou menos, eu os vejo mais ou menos, embora um pouco velado, ainda não durmo bem. Então, ele diz, eu ainda não peguei um sono firme na minha casa, entendeu? Ainda não estou naquele sono pesado. Por isso, eu estou vendo vocês aqui, mais ou menos. Como tendes consciência de vossa individualidade aqui presente, ao passo que vosso corpo está no leito? Neste momento, meu corpo não é senão um acessório. Sou eu que estou aqui. Aí tem uma observação de Kardec. Sou eu que estou aqui é uma resposta deveras notável. Para ele, Conde, o corpo não é a parte essencial de seu ser. Esta parte é o espírito, que constitui o eu. O seu eu e o seu corpo são duas coisas distintas. Espírito e corpo, duas coisas diferentes. Continua Kardec. Podeis transportar-vos instantaneamente e à vontade daqui para a vossa casa e vice-versa? Sim. Indo e vindo daqui para a vossa casa, tendes consciência do trajeto que fazeis? Vede os objetos que estão no caminho? Eu poderia, mas negligencio fazê-lo. Não me interessam. Então ele disse, eu não me interesso por esses objetos aí que tem no caminho entre eu e minha casa. O estado em que vos encontrais é semelhante ao de um sonâmbulo? Não completamente. Meu corpo dorme, ou seja, está mais ou menos
inerte. O sonâmbulo não dorme. Suas faculdades são modificadas, mas não aniquiladas. Então, ele colocou aí uma diferença entre uma pessoa em desdobramento e o sonâmbulo. Ele, o corpo dele está lá, dormindo. Está mais ou menos inerte. O sonâmbulo não. O sonâmbulo fica, ele fica ali, em estado de vigília. As faculdades estão do sonâmbulo modificadas, mas não aniquiladas. 9. O espírito evocado de uma pessoa viva, olha aí, poderia indicar remédios como sonâmbulo, porque tem os sonâmbulos que trabalham com médicos da espiritualidade. O médico da espiritualidade examina a pessoa, diz para o sonâmbulo com o problema que a pessoa tem, faz a recomendação do remédio e o sonâmbulo passa para o doutrinador, que anota, e depois a pessoa recebe a sua receita. Ele diz aqui: se os conhecer, no caso, se acha em contato com o espírito que os conheça, sim, do contrário, não. Então, o espírito de uma pessoa viva, quando evocada, ela só pode receitar remédios se for um médico, né? Aí ela pode. Ou se ela trabalhar com o espírito que tenha conhecimento de medicina. Do contrário, não. A lembrança de vossa existência corporal está claramente presente em vossa memória? Quer dizer, o senhor lembra bem da sua vida, do dia a dia, né? Quando o senhor está em estado de vigília? Eles muito clara. Poderia citar alguma de vossas ocupações mais destacadas do dia? Poderia, mas não farei. E lamento ter proposto essa pergunta. Por quê? Porque ele tinha dito para Kardec: eu não quero que você pergunte nada pessoal, nada da minha vida pessoal. Por isso que ele chamou a atenção de Kardec. Eu disse que eu não queria nada pessoal. Então, ele disse, quer dizer, lamenta que Kardec tenha feito essa pergunta. Porque ele havia pedido que lhe dirigissem uma pergunta, né? Eh, Ele, quer dizer, que ele havia pedido que lhe dirigissem uma pergunta desse gênero como prova. Ele até pediu: ó, você pode até botar uma pergunta, mas eu vou negar, porque eu não quero isso. Então, Kardec fez um teste com ele, justamente para ele chamar a atenção. Ele disse assim: não, 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 não quero esse tipo de pergunta. Então, Kardec lembrou, né? 12. Como espírito que lamentaste ter proposto essa pergunta? Como espírito. Como espírito. Porque ele disse assim: eu não quero que vocês façam perguntas pessoais. Mas ele disse para Kardec: faz uma só, para ver a minha reação. Aí Kardec fez. Ele disse: não quero, não quero, né? Então, eu me lembro que ele disse: como espírito, eu lamento de ter feito dado essa ideia, porque eu não quero que vocês tratem de nada pessoal, né, da minha vida. Porque, porque lamentais. Porque melhor compreendo quanto é justo que, na maior parte dos casos, seja proibido fazê-lo. Porque ficar discutindo com o espírito, coisas pessoais, é desagradável, né? Até porque você está numa reunião cheio de gente estranha. E aí você vai perguntar para o espírito coisas da vida pessoal dele. Sabe-se lá se aquelas pessoas que estão assistindo a reunião vão ter aquela ética de não sair lá fora e espalhar? Ainda mais que ele está encarnado. Então, se ele conta: eu estou desconfiado que a minha mulher me trai. E aí? Ou então ele diz: não, eu já traí a minha mulher. Então, são coisas pessoais, então, que não devem ser discutidas. Aí Kardec pergunta: poderias descrever o vosso quarto de dormir? Certamente. E o do porteiro também. Olha aí. Pois bem, escrever então deles. Eu disse que poderia, mas poder não é querer, porque entra na questão pessoal. Então ele não vai descrever o quarto dele. Qual a doença que vos retém em casa? A gota. Tipo uma inflamação na perna, né, que dá. Há um remédio para a gota? Kardec pergunta: há um remédio para a gota? Se o conheceis, poderíeis indicá-lo, pois prestarias um grande serviço. Que muitas pessoas naquela época ficavam doentes com esse negócio de gota. Então, Kardec quer dizer assim: o senhor aí no plano espiritual sabe de algum remédio que a gente possa receitar para o povo aqui?
Aí ele diz: eu poderia receitar um remédio, mas me guardarei de o fazer. O remédio será pior que o mal. Então, ele disse: é muito perigoso usar esse remédio. Pior ou não, diz Kardec. Kardec ficava em cima, né? Quereis indicá-lo, mesmo que não venha a vos servir dele, há vários, entre os quais o lírio verde. Observação. Ao despertar, o senhor R. reconheceu jamais ter ouvido falar do emprego dessa planta como específico antigotoso. Ele falou lírio verde. Então, ele disse, ó, quando ele acordou, disse assim, ó, não sei, nunca ouvi falar dessa planta. É bom vocês não saberem, não, né? Em vosso estado atual, pergunta Kardec, veríeis um perigo que poderia correr um amigo e poderias vir em seu auxílio? Poderia. Quer dizer, se ele, estando deslumbrado, visse um amigo em perigo, ele poderia ajudar esse amigo? Ele diz, poderia. Inspirá-lo-ia se ouvisse a minha inspiração. E ainda com mais proveito, se fosse médium. Quer dizer, eu poderia até ajudá-lo se ele ouvisse a minha inspiração. E se ele fosse médium, ficaria mais fácil. Desde que o evocamos por vossa vontade e que vos pondes à nossa disposição para estudos, tende a bondade de escrever o melhor possível o estado em que vos encontrais agora. Estou no estado mais feliz e mais satisfatório que se possa experimentar. Jamais tiveste um sonho em que o calor do leito vos faz crer que sois levemente embalados no ar, ou na crista de ondas tépidas, sem nenhuma preocupação. Então, está dizendo assim, é maravilhoso ficar nesse desdobramento aonde eu estou, né? Seria uma preocupação com os movimentos, sem a menor consciência dos membros pesados, incômodos, a se moverem ou se arrastarem. Numa palavra, sem necessidades a satisfazer. Aí ele diz, sem necessidades a satisfazer, não sentindo o aguilhão da fome, nem o da sede, né? Não sentindo o aguilhão da fome, nem o da sede, encontro-me nesse estado junto a vós. E ainda não vos dei senão uma pequena ideia do que experimento. Você está dizendo, maravilhoso, né? Está livre do corpo ali. O estado atual de vosso corpo sofre alguma modificação fisiológica em razão da ausência do espírito? De modo algum. Estou no estado a que chamais primeiro sono. Sono pesado e profundo que todos experimentamos e durante o qual nos afastamos do corpo. Observação de Kardec. O sono, que não era completo no começo da evocação, estabeleceu-se pouco a pouco, em consequência do próprio desprendimento do espírito, que deixa o corpo no maior repouso. Se em razão de um movimento brusco, vosso corpo é instantaneamente despertado, enquanto o vosso espírito está aqui, na sociedade, o que aconteceria? O que é brusco para o homem? Achei isso fantástico. O que é brusco para o homem é muito lento para o espírito, que sempre tem tempo de ser avisado. O homem está deitado. Vem alguém e chama, acorda. Aí você diz, nossa, acordei bruscamente. Não, é brusco para o homem, mas é muito lento para o espírito. Então, essa coisa imediata, né? De pulei da cama. O espírito, isso é lento. Porque o espírito tem tempo de ser avisado que ele vai ser acordado bruscamente. E ele volta. Então, veja que coisa extraordinária. O que é brusco para o homem é muito lento para o espírito, que sempre tem tempo de ser avisado. A felicidade que acabais de descrever e que desfrutais em vosso estado de liberdade tem alguma relação com as sensações agradáveis que, por vezes, se experimenta nos primeiros momentos da asfixia? E aí, vocês lembram que tem pessoas que têm certas, vamos dizer assim, parafilias, né? Certas ideias assim de fazer asfixia no momento em que está numa relação sexual. E alguns, às vezes, erram a mão e acabam matando a outra. Né? Tem casais, vamos falar isso que nós somos adultos aqui, que têm umas certas manias. E naquele momento da relação sexual, fazem isso, sabe?
um enforca o outro, fica com as mãos no pescoço do outro, ou pega uma gravata, um lenço, amarra no pescoço, porque aqueles momentos da asfixia diz que dá um êxtase, né? E nós temos até crianças que morreram nesses joguinhos aí na internet, se asfixiando, porque os caras dizem, se asfixia, vai ver a sensação que você tem. E a criança, a pessoa perde a mão e acaba provocando o suicídio, Ô, né? Rose, E aí? Rose, olha só, foi bom você falar sobre isso. Então, não é também no Evangelho que fala que quando, a não ser se é no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, que quando o casal está lá na sua intimidade, que é, o- é respeitado Você o não. local e tudo, enfim. Mas quando tem esse tipo de ação, é porque deixou aberto. Isso. Isso é uma das obras de André Luiz que conta isso, fala sobre isso. Ah, tá, isso mesmo, é. Quando o casal evangelizado, a porta do Hum, seu quarto é vedada para olhares intrometidos. Somente os espíritos superiores podem penetrar no caso de fecundação. Entendeu? Mas o olhar deles é como o olhar de um médico, né? Nesse hum. caso, como no caso da reencarnação Sigismundo. Agora, É isso. se o casal não é moralizado, e tem essas práticas aí de trisal, pentasal, sexasal, entendeu? Essas loucuras aí, meu filho, é o maracanã. É o maracanã, entendeu? Entendi. Tudo vale a questão moral. E a pessoa que fica nessas práticas de asfixia e outras coisinhas mais, são pessoas que têm problema, né? Então ele pergunta aqui se essa felicidade que as pessoas acabam de descrever, de estar ali desdobrado, flutuando, aquela coisa toda, tem alguma relação com as sensações agradáveis que muitas pessoas relatam nos primeiros momentos de uma asfixia. Esse que Kardec quer saber. Aí ele, o senhor S, que involuntariamente teve a satisfação de as experimentar, involuntariamente, ele foi asfixiado, tá? O Bardo morreu. Ele comentou isso com Kardec, que ele sentiu uma coisa nesses momentos que ele estava sendo asfixiado, mas era involuntariamente. Aí esse senhor é que fez a pergunta para Kardec, Kardec passou para o espírito. Ele diz assim: ele não está de todo errado na morte por asfixia, tipo assim, de repente afogamento, ou alguém estrangulamento, alguma coisa assim. Há um instante análogo, semelhante àquele de que fala, mas somente o espírito perde a lucidez. Enquanto aqui ela é consideravelmente aumentada, tá? Aumentada. Então, o espírito perde a lucidez. Mas, no caso dele, essa sensação boa, ela é consideravelmente aumentada. Vosso espírito, continua Kardec, prende-se ainda por um laço qualquer ao vosso corpo. Olha aí a extensão do perispírito, o tal do cordão de prata. Sim, e disso guardo perfeita consciência. A que podereis comparar este laço? A nada que conheçais, senão a uma luz fosforescente, para vos dar uma ideia. Se o pudesseis ver, mas que em mim não produz nenhuma sensação. Que os espíritos comentam, né, contando o plano espiritual, que às vezes eles veem espírito passando, que tem tipo uma luz fosforescente se arrastando atrás dele. Aí eles sabem que são pessoas encarnadas, porque é a extensão do perispírito. A luz vos afeta da mesma maneira? Tem a mesma tonalidade que vede pelos olhos? Absolutamente, porque os olhos me servem de alguma sorte, como janelas de meu cérebro. Percebeis os sons tão distintamente? Mais ainda, já que percebo muitos outros que vos escapam. Então a audição dele fica ampliada. Como transmitis o pensamento ao médium? Atuo sobre sua mão para lhe dar uma direção que facilita por uma ação sobre o cérebro. Questão 225 de O Livro dos Médiuns, tá? E tudo aquilo que nós estudamos no capítulo 16 do livro Diversidade dos Carismas. Semiologia da comunicação mediúnica. Quem tiver interessado, né, como transmitir o pensamento do médium, pode pegar o capítulo 16 do livro Diversidade dos Carismas.
Utilizai-vos das palavras, do vocabulário que ele tem na cabeça, o médium, ou indicais as palavras que deve escrever. Uma coisa e outra, conforme a conveniência. Às vezes ele indica, outras vezes é o médium que decide. Se tivesses por médium alguém que desconhecesse a vossa língua, ele era francês. Vamos dizer que ele tivesse por médium um japonês. E a dele vos fosse desconhecida. Então, se o médium fosse japonês, não entendesse francês. E o conde, que é francês, não entendesse japonês. Aqui ele dá um exemplo de um chinês. Por exemplo, como farias para ditar? Nem o médium sabe a língua que o espírito está falando, e nem o espírito sabe a língua que o médium fala. Isso seria mais difícil, talvez impossível. Em todo caso, só seria possível uma flexibilidade e uma docilidade muito rara de encontrar. Então, é aqui, ó, eu botei aqui, ó, o Livro dos Médios, item 225, e tem uma nota de Allan Kardec. Então, pode botar aí, item 225, nota de Allan Kardec, onde Kardec fala sobre isso. 30. Um espírito cujo corpo estivesse morto experimentaria a mesma dificuldade para se comunicar por um médium completamente estranho à língua que falava em vida? Olha só, um espírito cujo corpo estivesse morto experimentaria a mesma dificuldade para se comunicar por um médium completamente estranho à língua que falava em vida? Talvez menor, mas ela existiria sempre. Acabo de dizer que, conforme o caso, o espírito dá ao médium as suas expressões ou toma deles. Deixa eu ver se eu fui mais atrás. Ah, eu fui sim. Vossa presença aqui fatiga o corpo, quer dizer, a presença dele ali deixa o corpo cansado? Absolutamente. Vosso corpo sonha? Ele está dizendo, o teu corpo que está lá sozinho na cama, ele sonha? Não, é justamente por isso que não se cansa. A pessoa da qual falais experimentaria por seus órgãos impressões que se transmitiam ao espírito. Era isso que a fatigava. Nada experimento de semelhante. Ele faz alusão a uma pessoa de que se falava no momento, antes da evocação dele, né? E que, em semelhante situação, tinha dito que seu corpo se fatigava e havia comparado seu espírito a um balão cativo, cuja sacudidelas abala o poste que o retém. Então, ele diz aqui, é, ele diz, porque ele quis saber, o seu corpo sonha? Ele disse, não, por isso ele não se cansa. A pessoa da qual falaste, quer dizer, mostra que ele já estava ali na reunião antes de começar, porque ele escutou o que o outro médium falou sobre o outro espírito. Então, ele diz, a pessoa da qual falar experimentaria, por seus órgãos, impressões que se transmitiam ao espírito. Era isso que a fatigava. Nada experimento semelhante. Porque é diferente dele. Aquele médium, aquela pessoa, está dando uma comunicação para um médium, falando diretamente ali com o médium, psicografando, psicofonando. Então, eh, os órgãos dele, né, estão recebendo essas impressões. Então, a pessoa da qual falais experimentaria por seus órgãos impressões que se transmitiam ao espírito. Ela está fatigada. Não é o caso dele. Não é o caso dele. Por isso ele diz aqui, ele faz alusão a uma pessoa de que se falava no momento e que, em semelhante situação, tinha dito que seu corpo se cansava e havia comparado seu espírito a um balão cativo, cuja sacudida delas abala o poste que o retém, né? Deixa eu interromper aqui. Então, gente, vocês viram que interessante essa comunicação? A comunicação de uma pessoa encarnada. Ele está na casa dele, dormindo, está até meio com gota, né? Está meio adoecido, e ele pediu para ser evocado. E ele foi evocado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Né? E lá, Kardec, como Kardec recomenda, né? Que a gente prepare as perguntas antecipadamente, né? Kardec preparou as perguntas antecipadamente, alguns companheiros resolveram também perguntar, e ali ele pergunta e ele responde. Ele responde tranquilamente, né? Quantas coisas interessantes ele trouxe para a gente nessa comunicação. E E é comum na reunião mediúnica ter um irmão que se manifesta que esteja. É, encarnado, é,
encarnado? Tranquilamente. Tranquilamente. Quando eu era doutrinadora em Zioim, Mas aí seria o propósito, no caso, aí seria para quê, no caso, assim? Para tratar ele? Para tratar? o espírito já deu como, eu já atendi o espírito lá do Lar Maria de Lourdes. Você conhece o Lar Maria de Lourdes, né? Já tratei espíritos, pessoas que tinham problemas psiquiátricos gravíssimos, que estavam no seu apartamento, lá em Botafogo, morava no oitavo, décimo andar, dormia sob efeito de fortes remédios e dizia na comunicação dela que ela tinha vontade de se suicidar. E como ela morava no oitavo, décimo andar, né? Bastava se jogar pela janela. Então, quando ela era uma pessoa com graves distúrbios, né? Depressão e outras coisas mais, tomava remédios fortes. E ela foi trazida pela espiritualidade para a mesa mediúnica, para receber esclarecimento, né? Porque ela vivia dopada, ela tinha problemas. Mas Então, aí a pessoa, o espírito fala, eu estou encarnado, como é que você vai distinguir? bom, o que ela disse isso para você? Ah, tá. Dizem, ele não disse para mim. Uns 2 ou 3 que eu tinha lá da Maria Lourdes, disse assim, eu sou do Armani de Lourdes. No momento, ele tinha graves deficiências físicas. Meu corpo está lá, dormindo no Armani de Lourdes. Eu vim aqui. E ele falou assim, "Olha, eu sou inteligente, tá?" Porque ele, como uma pessoa deficiente, não falava, era surdo, era mudo, entendeu? Cheio de limitações. E aí ele falou para a gente, eu sou inteligente, tá? Mostrando que o problema está no organismo físico. Ele não. Por razões que a gente não mergulhou para perguntar o porquê que você está passando por essa prova, é aquela tal da ética, vou perguntar isso. Ele deu a comunicação. Inúmeras pessoas que estão encarnadas em desdobramento do sono podem vir mediúnica. Alguns sinalizam, dizem, eu estou viva, tá? Eu estou dormindo. Outras não falam. Você, pela forma como ela vai falando, você deduz. Mas se você não conseguir saber se ela está encarnada ou desencarnada, isso não interessa. Porque se o espírito foi trazido ali, você está encarnado ou desencarnado, é porque ele precisa. Então você vai dar o atendimento a ele que você daria a um desencarnado. E de uma pessoa no processo anímico, que é o fenômeno mediúnico. Precisa saber se o processo é anímico ou não? Não precisa. Se a pessoa está dando comunicação ali, você vai ajudar a pessoa. Então, quando a pessoa vai no hospital, não importa a condição social dela, ela foi para o hospital para se tratar. Se o espírito chega à mesa mediúnica e ele está encarnado, é porque ele tem a necessidade de alistar, receber uma orientação, um esclarecimento, um entendimento. Afinal, somos todos espíritos. E estamos passando uma temporada como encarnada aqui na Terra. Mas nós somos espíritos. Então, se Ô, você tem Rose, necessidade, você vai à mesa mediúnica sim. Pode falar, Alberto. teve um relato de uma companheira, não sei se foi Vera Ercati ou Veloar, não sei. Eu vou dizer o que foi, que o irmão dela estava internado e o irmão veio na mesa, Sim, sim, sim. né? Então, o irmão necessitava. E ela sabia, pelo que o espírito falou do irmão, que quem era e tal, ela identificou como irmão e disse: Ó, meu irmão está internado. E aí o irmão se comunicou, né? Talvez, como você diz, por uma necessidade do espírito. Ele se comunicou quando ele estava encarnado. Mas ele estava dormindo sob remédios, e depois que ele desencarnou, ele também veio agradecer o atendimento que ele recebeu quando estava encarnado. Então, isso é muito comum, Cris, muito comum. Pessoas encarnadas em desdobramento do sono chegar, principalmente quando se estiver doente, sob efeitos de barbitúricos, entendeu? Pessoas com deficiência, em coma, serem trazidos à mesa para receber um entendimento. O que é importante a gente lembrar é o seguinte:
Somos espíritos. Somos espíritos. E o que a gente precisar do atendimento, a espiritualidade vai fornecer. Vai fornecer. E é bom isso, né? Eu acho maravilhoso. Porque, às vezes, você tem um problema e não detecta. Não detecta. E a espiritualidade sabe. Traz, da mesma maneira que a espiritualidade faz o atendimento da mesa mediúnica, também pode, quando você desdobra, está no plano espiritual, você pode receber orientações, aconselhamentos. Então você recebe. Se você desdobra, vai ao plano espiritual, você pode receber aconselhamentos, consolações, instruções da espiritualidade. Às vezes você acorda e não lembra, mas fica alguma coisinha, né? Assim, e às vezes quando você vai fazer alguma coisa, você toma uma decisão, você diz, nossa, por que eu tomei essa decisão? Porque lá você foi orientada. Como também você pode ser levado à mesa mediúnica para receber um atendimento, se necessário, né? Um choque anímico, às vezes é uma pessoa com um grave processo obsessivo, como nós estudamos hoje no livro dos bastidores da obsessão, essas obsessões por subjugação, como dessa companheira que tomava muitos remédios e só dormia dopada, e ela disse para a gente que estava planejando se suicidar, que ela morava lá no 10º andar, que a irmã botou grades na janela, porque ela já tinha manifestado o desejo de se suicidar, entendeu? Então, a espiritualidade vai proporcionar a gente todas as oportunidades, estando encarnado ou desencarnado. Deu para entender, Cris? Deu, obrigada. Para o doutrinador saber se está encarnado ou não está encarnado. Se o médium, se o espírito não falar, não é importante saber. Só pensa uma coisa: é um irmão precisando de auxílio. Entendeu? Não interessa saber o CPF dele, onde morreu, o nome. Não é nome, muito raramente eles perguntam. O que fez, o que deixou de fazer. Isso não interessa. Interessa o momento dele e você vai ajudá-lo naquele momento. Então, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Rose, eu queria saber, por exemplo, eu faço parte da capelania aqui no trabalho do Deolinda Morinha, foi ontem, às quintas-feiras. Então, nós vamos visitar algumas pessoas que estão aqui na Beneficência Portuguesa. E quando nós chegamos em determinados quartos, são pessoas que ficaram lá da época da enchente e algumas abandonadas. E não são todos, são 10 pessoas. Esse trabalho já foi feito há mais de 10 anos. Então, eu entrei, eu sou mais nova. E quando nós encontramos um nosso irmão dormindo, doente, ele já está mal, né? Com alguns problemas, os quais você mesmo citou, né? Vários dessas comorbidades. E você entra, adenda, ali faz uma oração, você também não está fazendo isso? Ele não pode acordar bem melhor? Ele vai ouvir também. O Alex Pessini falou sobre isso ontem. Pessoas É, aqui, ontem eu não pude participar, porque eu cheguei tarde. ele contou até o caso de uma senhora, moradora de rua, viciada em drogas, que eles foram oferecer a quentinha para ela. Aí ela despertou, né? Eles deram a quentinha, conversaram com ela, fizeram uma prece, e ela disse muito obrigado. Então ele diz: não dizem, vá com Deus, ele abre ali uma brecha para a orientação chegar, ajuda do espírito, do plano espiritual chegar. E 1 ou 2 dias depois, na reunião mediúnica da Casa Espírita, apareceu o espírito contando que ele estava na quentinha, assim, 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 e recebeu a ajuda deles. E que depois da partida deles, naquela noite ela desencarnou. E ela veio agradecer o atendimento que eles deram a ela na quentinha. Que foi no dia da quentinha, ela comeu, foi dormir, e ela desencarnou durante a madrugada. Então ela veio agradecer o auxílio que eles prestaram a ela naquela noite durante a quentinha. Então eu visitei mais de 20 anos nossos irmãos ancenianos ali do Corpo. Você falou, isso pode acontecer, não? Pode. Eles, eles recebem ajuda, recebemos várias vezes os amigos espirituais falando, né? Alguns companheiros, a gente estava na cama,
Nos olhos, a gente lia uma passagem do Evangelho, fazia um pequeno comentário, aplicava o passe, né? E depois a gente ia embora. A gente atendia nos quartos e também no Hospital do Curupaiti, né? Agora as coisas estão um pouco diferentes. Tem muito menos pacientes. Então, quer dizer, tudo é benefício para esses irmãos. Tudo é benefício para esses irmãos. É, porque eu quis falar, Rosa, do tocante que eles estavam dormindo, todos eles. Alguns, todas as vezes, estão dormindo, entendeu? Mas Às vezes está sedado, sedados, isso mesmo. o espírito está desperto. O espírito está desperto, eu também acho isso. Por isso que ele falou aqui, o amigo, o conde, meu corpo dorme. Ele falou, meu corpo dorme. O corpo dorme, mas o meu espírito não. O corpo está sedado, mas o espírito não. Entendeu? O corpo está em coma, mas o espírito não. Então, eles vão ouvir a mensagem e vão receber a ajuda que necessitam. Tudo bem? Então, gente, ó, questão 122. Denise, quer falar alguma coisa? 122, dia 18. 18/7. Só quero falar que é muito interessante. Realmente eu não tinha ideia. E olha que a gente já estudou o livro dos médiuns pela terceira vez. É a terceira vez, Rose, que a gente está estudando? Quarta vez. E as coisas vão cada vez vão se esclarecendo mais. Essa Muito nota, interessante. essa nota de rodapé que é colocado pelo aqui no final do item 121, tem vários casos. Né? O doente de Baiano, a Gêmeres, meu amigo Hermes, o que prende o espírito ao corpo que nós lemos, algo errante, o espírito de um lado e o corpo do outro, estudo sobre o espírito de pessoas vivas, tá na revista Espírito de Abril de 1960. Eu vou mandar para vocês o conjunto da revista Espírita. Vão lá, peguem essa revista espírita, procurem. São casos riquíssimos que vão ilustrar o que nós estamos estudando. Tem aqui, ele deve dar uns 10 casos aqui, que estão no revista espírita, que tratam desse mesmo assunto. Eu selecionei só um, o espírito de um lado e o corpo do outro. Mas tem aqui o laço que prende o espírito ao corpo, em vários casos. Né? Eu tenho algumas revistas, mas eu não sei. Eu vou Aqui mandar no Kindle, mas eu não sei quais são agora. no computador, acessem, procurem, são casos interessantes, que lendo esses casos a gente aprende melhor. Bem, gente, nós vamos terminando aqui, que nós daqui a pouco temos a nossa reunião de radiação para os enfermos físicos, né? Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, essa oportunidade maravilhosa de aprendizado, né? Quanta coisa a gente aprendeu desse depoimento. E detalhe, né? Um depoimento que o cara planejou. O Conde planejou, né? É muito interessante, ele trouxe muitas informações importantíssimas para todos nós. E quanta coisa. Eu achei maravilhoso. Né? Então, agradecemos a Deus por essas informações e que o Senhor continue a nos abençoar, né, e nos presentear com esses ensinamentos, porque se nós estamos aqui recebendo é porque precisamos muito. Que Deus abençoe a todos nós, tá bom? Denise, vou passar para você, tá?